vossa amadíssima esposa. Amém. Pegue a sua Bíblia no Cântico dos Cânticos, capítulo 5, versículo 14. Livro do Cântico dos Cânticos, capítulo 5, versículo 14. Amém ou misericórdia? Para você que não está preparado para a segunda vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo, a página da Bíblia Ave Maria é 831. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Quem não trouxe a Bíblia, grite socorro. Eu quero começar fazendo uma oração. Persine crucis de inimites noster, libera-nos Deus noster, em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancto. Amém. Pater noster, quis in cieli sanctificetur nomen tuum, advene regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidiano da nobis hodie, et mitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ni nos inducas in tentationis, sed libera nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora morte a nostra. Amém. A palavra do Senhor é dirigida para nós dos seguintes termos: suas mãos são argolas de ouro, incrustadas de pedrarias. Seu corpo é um bloco de marfim recoberto de safiras. Palavra do Senhor. Eu estou com um problema de audição, não escutei muito bem. Vou repetir. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir poderosamente a palavra do Senhor. Amados filhos da igreja, quero desde já saudar a todos com a paz de Jesus Cristo e o amor da Santíssima Virgem Maria. Agradecer o convite do Daniel Silveira de estar nesse grande evento, mariando nessa comunidade uma obra de misericórdia, sem sombra de dúvida, e agradecer pela tua vida, por você estar aqui. Agradecer mais uma vez por estar junto com o nosso irmão Charles Vieira, pregador da palavra de Deus aí, já em vários eventos, encontros, a gente tem estado juntos, anunciando a palavra do Senhor. E mais uma vez aqui na cidade de Marcos, voltando aí pela terceira vez nessa cidade maravilhosa, que sem dúvida é um marco espiritual nas coisas divinas. Eu quero levar você a meditar nesta perícope bíblica do livro do Cântico dos Cânticos. Quando a gente olha para a palavra do Senhor, e quando as Sagradas Escrituras diz para nós que o seu corpo é como um bloco de marfim, de mármore, e diz que é adornada
com pedras preciosas, a safira. Essa passagem de Santo Antônio de Pádua, que o marfim, ele vem dos elefantes, e de todos os animais, aquele que é mais obediente é o elefante. E Santo Antônio de Pádua diz que de todas as criaturas, aquela que é a mais obediente entre todas as criaturas é a Virgem Maria. O marfim, ele tem duas características. O marfim, ele é branco, e o marfim, ele é frio. O marfim, ele é branco de Santo Antônio de Pádua, porque representa a pureza da Virgem Maria, e é frio, porque representa que ela foi fria para o pecado, ela foi duplamente coroada, porque no espírito o marfim se assemelha à brancura da alma da Virgem Maria, e na sua carne representado pela frieza, porque ela foi fria pelo pecado. Na totalidade do marfim nós vemos a totalidade da pureza da Mãe de Deus. Ela é pura por dentro e ela é pura por fora, e é por isso que o Cântico dos Cânticos diz que ela é uma torre de marfim. O marfim vem dos elefantes. Os elefantes foram quase dizimados pelos caçadores que buscavam o marfim, mas as Sagradas Escrituras, as ladainhas de Nossa Senhora, mencionam ela como torre de marfim. Se o marfim já é uma coisa rara, imagine uma torre de marfim. É uma coisa além do normal. E quando a gente olha para as Sagradas Escrituras, que nós contemplamos a Virgem Maria, ela é mencionada como torre. No Antigo Testamento havia torre em Israel, e as torres ficavam a sentinela, e a sentinela, quando se aproximava o inimigo, então de repente soava a trombeta. A trombeta era tocada para colocar o exército em ordem de batalha. Quando as Sagradas Escrituras está mencionando que Nossa Senhora é a torre de marfim, está mencionando que ela está no topo da torre. É como se ela tivesse como uma sentinela, tocando a trombeta para que possa despertar os verdadeiros adoradores de Deus, para que se possa despertar uma geração mariana que proclame em ordem de batalha, uma geração que levante com autoridade o nome de Jesus e o nome da Virgem Maria, terror dos demônios e sabotagem do inferno. Quando eu olho para a cidade de Marco, eu olho para um povo, eu já estou escutando a trombeta tocando, e um exército de Deus se levantando nessa cidade. E se você faz parte desse guerreiro, dessa guerreira, dá glória e aplaude esse Deus. E há um detalhe: de Santo Antônio de Pádua, que os elefantes, eles fogem do cheiro do rato.
Apenas o cheiro do rato faz com que os elefantes fujam. Nossa Senhora, toda a sujeira do rato, todo o odor de pecado, aquilo que parecia mais vil, aquilo que parecia mais venial, Nossa Senhora se retirava. Tal era a pureza dessa torre de marfim, tal era a santidade dela. E diz o texto sagrado que essa torre era ornada de safira. Para você que não conhece, safira é uma pedra de cor azul. São Gregório Magno, ele vai dizer que o azul representa as coisas celestiais. Nossa Senhora, além de ser pura no corpo e na alma, como foi colocado aqui na pregação, Nossa Senhora é adornada com as safiras azul, porque ela é adornada pela contemplação. A Virgem Maria é uma mulher que não oscila na fé. Ela não é uma mulher que hoje está na presença de Deus, amanhã não está. Hoje está orando e amanhã não. Nossa Senhora, ela tem uma constância. A Virgem Maria, ela teve uma constância, e a graça dela foi tão grande. Diz o Cântico dos Cânticos, no capítulo 5, no versículo 2: eu dormia, mas meu coração velava. Diz que até quando Nossa Senhora dormia, o seu olhar espiritual estava direcionado para Deus. Diz que até quando ela dormia, ela crescia em graça. Até quando ela descansava. Você já viu que existem pessoas às vezes que são espirituais? O desejo dela de Deus é tão profundo, o desejo de Deus é tão intrínseco, que às vezes quando a pessoa dorme, às vezes ela começa a orar à noite. Tem pessoas que estão dormindo e de repente ela começa a orar. Eu já vi pessoas dormindo clamando a Deus, pessoas dormindo orando em línguas. É o desejo do Espírito de estar unido com Deus. É o desejo de estar na presença do Senhor. Existem pessoas que Deus desperta na madrugada. É 3 horas da madrugada. De repente ela tem um relógio. Não é um relógio mecânico, não é um despertador, mas é algo espiritual. Como que o seu anjo da guarda, que de repente cutuca aquela pessoa, e 3 horas da madrugada ela se levanta como uma torre de marfim e começa a tocar a trombeta para a batalha. Começa a tocar a trombeta para a batalha, entrando em ordem de batalha, e começa a dobrar os seus joelhos e começa a orar. E de repente o seu quarto deixa de ser um lugar dormitório, deixa de ser um lugar de descanso e passa a ser o QG da Imaculada, o quartel-general onde triunfam os combates. É esse tipo de pessoa que Nossa Senhora se assemelha, porque ela, mesmo quando ela dorme, ela cresce espiritualmente. Nossa Senhora é uma mulher que está constantemente contemplando as coisas do céu. Ela está revestida das pedras preciosas de safira. Quando nós olhamos para Paulo e admiramos que ele contemplou o terceiro céu, nós olhamos lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 4, São Paulo relatando: conheço um homem, não sei se no corpo ou fora do corpo, há 14 anos, ele foi arrebatado ao terceiro céu, ele foi ao paraíso, e viu coisas misteriosas
que não é mencionado entre os homens, que não pode ser descrito pelo homem. Se Paulo foi ao terceiro céu, se ele foi ao paraíso, eu quero falar para você de uma mulher que ela não foi arrebatada ao céu, mas o céu desceu até ela, uma mulher que a glória do Senhor, a milícia celeste, o verbo encarnado, se encarnou nela. O nome dela é Virgem Maria, terror dos demônios e sabotagem do inferno, torre de marfim, trompeta direcionada para o inimigo, aonde ela avança em ordem de batalha. E se você crê, dá um glória e aplaude essa mulher. É uma mulher espiritual. Quando nós olhamos para ela, nós estamos olhando para a humildade. Nós estamos olhando para uma pessoa que é conduzida pelo Espírito e por isso tem liberdade em Deus. Ela é uma verdadeira pedra preciosa, é uma verdadeira safira, e ela desejando contemplar as coisas espirituais, ela desejando ir cada vez mais além. Quando nós falamos de Nossa Senhora, nós sempre procuramos elevá-la. O texto bíblico de Cântico dos Cânticos diz que ela é uma torre forte, é uma torre de marfim. No Evangelho de Lucas diz que ela subia para as montanhas. Atos dos Apóstolos diz que ela estava no cenáculo. João diz que ela estava no Calvário. Percebe que as Sagradas Escrituras está sempre elevando, ela está sempre nos ares, ela está sempre em lugares elevados. Nossa Senhora é como a águia. João, quando vai mencionar ela, ele diz que ela tem duas asas de águia. Diz o livro do Apocalipse capítulo 12, no versículo 14: foi dada para a mulher duas grandes asas de águia, e ela voou para o deserto. Nós agora contemplamos a passagem de Oséias capítulo 2, versículo 16, que diz: atrairei você para o deserto e falarei ao coração. Nossa Senhora, como águia, ela voava para o deserto. As pessoas têm medo do deserto, as pessoas têm medo da aridez, as pessoas têm medo de passar necessidades, as pessoas têm medo de enfrentar o Calvário, as pessoas têm medo de enfrentar o sofrimento. Mas quando eu olho para a Virgem Maria, ela é uma águia que voa para o deserto. Aquilo que os homens fogem, ela vai ao encontro. Aquilo que os homens têm medo, ela vai em direção. Aquilo que os homens temem, como diz o Salmo 22, no versículo 4, que tem medo do vale tenebroso da morte, é o que ela vai fazer de contrário, como uma torre forte. Quando eu olho para a Virgem Maria, diz o texto que estava tudo escuro, que era o caos, a escuridão. Diz o texto de Mateus capítulo 27, versículo 45, que houve trevas desde meio-dia até 3 horas da tarde, no meio do vale tenebroso, de ossos secos do Calvário. Mas havia uma mulher que estava semelhante a uma torre levantada, uma torre de marfim. Ela ficou de pé e ela estava tocando a trombeta. A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Dentro da alma da Virgem Maria, ela cantava o Magnífica. Dentro da alma dela, enquanto tudo estava obscurecido,
enquanto tudo estava tomado pela escuridão, Nossa Senhora estava cumprindo a profecia de São Simeão, de Lucas capítulo 2, versículo 35, e uma espada de dor transpassará a tua alma. Era como se Nossa Senhora estivesse colocando a lança sobre o seu peito e estivesse falando: o que tiver de fazer, faça logo. É a mesma coisa quando Abraão subiu para o Monte Moriá, que ofereceu Isaque em sacrifício. Agora é a Virgem Maria que está subindo para o Calvário com uma torre forte, e ela está tocando a trombeta, ela está contemplando as coisas celestiais. As pessoas se perguntam: por que Deus apareceu para tanta gente e não apareceu para Nossa Senhora? Os teólogos se questionam. Apareceu para Pedro, apareceu para Filipe, apareceu para Tiago, apareceu para Maria Madalena, para João, apareceu para 500 cristãos, mais de 500 cristãos. Vai falar São Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 3, no capítulo 15, no versículo 3, a mais de 500 ele apareceu. Mas você não vê na Bíblia nenhuma vez que Deus aparece para sua mãe. Alguns teólogos tentam forçar a barra e diz: não, Deus apareceu para Nossa Senhora, Jesus apareceu ressuscitado para Nossa Senhora. Mas eu quero falar para você: Jesus Cristo não apareceu para Nossa Senhora, para a Virgem Maria, porque quando Ele aparece para auxiliar, Ele aparece para fortalecer, Ele aparece para resgatar, Ele aparece, diz as Sagradas Escrituras, no Evangelho de João, no capítulo 20, no versículo 19, que os apóstolos estavam trancados, as portas estavam trancadas. Quando Jesus Cristo apareceu, eles estavam com medo. Então quando Ele aparece para fortalecer. Tomé era tão medíocre, e tão covarde, e tão medroso, que ele nem estava na primeira aparição. Ele não estava presente na comunidade. Ele teve que aparecer mais uma vez. E Tomé dizia: eu só acredito se eu tocar, se eu ver. Eu só acredito se eu tocar na mão aonde foram colocados cravos. Eu só acredito quando eu tocar no peito aberto de Jesus. Então eu creio, então eu acredito. Então quando Jesus Cristo aparece para Tomé, Ele aparece: está aqui, Tomé, toca na minha chaga, está aqui, Tomé, toca no meu peito. Mas Ele não apareceu para Nossa Senhora porque ela não teve medo, porque ela não oscilou, porque Nossa Senhora foi constante, ela foi torre forte. Ela sabia que no final ela estava contemplando a pedra de safira, ela estava contemplando as coisas celestiais. Ela sabia que Jesus Cristo estava sendo crucificado na sexta-feira, meio-dia, mas no domingo, ao terceiro dia, a pedra rolaria e Cristo ressuscitaria. É por isso que ela não foi no túmulo, porque ela falava: Pedro, eu não preciso ir. João, eu não preciso. Os apóstolos vinham, Maria Madalena vinha e falava: mãe, eu vi Cristo ressuscitado. Nossa Senhora vivia de fé. Ela não dependia de aparição. Ela não dependia que Cristo manifestasse mais uma vez para ela. Nossa Senhora era uma mulher constante. A Virgem de Nazaré, ela tem a fé sobrenatural. Quando os apóstolos estão falando que viram, na verdade é porque faltou vinho. Eles estão falando: eu vi Jesus Cristo,
apareceu para os discípulos de Emaús, ele apareceu para tantos cristãos, mas houve uma mulher na história da igreja que não necessitava de aparição. Houve uma mulher na história da igreja primitiva que estava no cerne, no centro. Houve uma mulher que, quando Deus falou, não é chegada a minha hora, na boda de Caná da Galileia, quando Jesus Cristo olhou para ela e jogou talvez um balde de água fria, dizendo: não é chegada a minha hora. Jesus Cristo não tinha operado nenhum milagre, Jesus Cristo não havia andado sobre as águas, Jesus Cristo não havia ressuscitado Lázaro ao quarto dia, Jesus Cristo não havia curado Bartimeu da cegueira de nascença, os 10 leprosos não haviam sido curados, não havia multiplicações dos pães, não havia transfiguração, não havia nada. Jesus Cristo era conhecido como o Galileu, era um homem escondido na carpintaria. A única coisa que Nossa Senhora viu Jesus Cristo fazer foi cadeira à mesa, colocar porta nas casas, nas vizinhanças. Mas quando chegou a hora do milagre da boda de Caná, ela, com uma fé espiritual, ela com uma fé de Safira, contemplando as coisas espirituais, ela como uma torre de marfim, de repente Jesus Cristo falando: não é chegada a minha hora, ela olha dentro do olho de Jesus e fala: fazei tudo o que ele vos disser. Nossa Senhora é a mulher que luta pela bênção de Deus. Nossa Senhora é a mulher que luta no meio da noite. Nossa Senhora é como Jacó. Aquele casamento estava na noite, o vinho estava acabando, a alegria, a felicidade, tudo estava caindo por terra. Aquele casamento estava entrando em uma frustração, mas de repente ela decide lutar como Jacó. No meio da noite ela luta com o Senhor, no meio da incredulidade, no meio onde não vai haver milagres, não vai haver prodígio. Ela está dizendo: a minha alma glorifica o Senhor, e eu sei em quem eu coloquei a minha confiança. Eu coloquei a minha confiança em Jesus Cristo de Nazaré, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado. Meu filho não é homem, meu filho é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. E eu creio que das talhas de pedra vai vir vinho novo, vai vir milagre. Eu não preciso de aparição, eu não preciso de milagre. A única coisa que eu ando pela fé no meio do Calvário, da escuridão. E eu creio que as promessas de Deus há de se cumprir na história de Israel. Eu creio que as promessas de Deus há de se cumprir hoje na tua vida, porque eu vejo ela como torre forte no céu, intercedendo pela tua causa. Há uma profundidade, e ela cresce de duas maneiras. Ela cresce para cima como uma torre forte, mas ela cresce também para baixo. A Sagrada Escritura diz no livro do Cântico dos Cânticos, no capítulo 4, no versículo 12: és um jardim fechado, uma fonte selada. Nossa Senhora é conhecida como a fonte selada. São Jerônimo, contemplando esta passagem, ele fala da pureza da Mãe de Deus. Uma fonte. Quando a Sagrada Escritura está falando de fonte, ela está falando de poço. Quando a gente olha para a vida de Isaac, existe no Antigo Testamento um homem que se
destacou em cavar poços. O nome dele é Isaac, porque Isaac, no meio do deserto, quando ele cavava um poço, brotava água, e água representava vida, água representava limpeza, água representava ali saciando o deserto, água representa oásis, refrigério, representa a autoridade espiritual. Isaac cavava poço, porque dentro das Sagradas Escrituras, o poço representa o conhecimento da Torá. O conhecimento das Sagradas Escrituras, a profundidade da palavra de Deus. A água é associada, a palavra de Deus é associada à água, e a água é associada à palavra do Senhor. Diz o texto do profeta Isaías, no capítulo 55, no versículo 10: assim como a chuva que cai sobre a terra, e ela não volta sem produzir o seu efeito, assim é a minha palavra, ela não vai voltar sem produzir o seu fruto. A palavra de Deus, ela frutificou em Nossa Senhora. Nossa Senhora foi a fonte de bênção, ela foi o canal, ela foi o aqueduto, ela foi a fonte que jorrou a água da vida. O texto sagrado em João capítulo 7, no versículo 37: se creres no seu interior, jorrará um rio de água viva. Há um rio que jorrou do coração de Maria, há um rio que jorrou do seu coração. Nossa Senhora, ela foi um poço profundo de sabedoria, um poço profundo na palavra do Senhor. Quando a gente olha o Cântico dos Cânticos, Nossa Senhora cita 12 livros do Antigo Testamento. No canto do Magnífica, quando ela está cantando como uma torre forte nas montanhas de Judá, e ela está cantando: minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito exulta em Deus meu Salvador. Em 10 versículos bíblicos, mencionado no Cânticos dos Cânticos da Virgem Maria, o Magnífica, começando no capítulo 1, do versículo 46, ela menciona 12 livros do Antigo Testamento. Ela menciona mais de 40 versículos bíblicos. Ela era uma verdadeira fonte de sabedoria. Ela era uma mulher impregnada da palavra do Senhor. Era uma mulher que vivia à espera das profecias bíblicas. Quando Santa Isabel, repleta do Espírito de Deus, olhou para ela, Santa Isabel disse em Lucas capítulo 1, versículo 45: porque hão de se cumprir a palavra da parte do Senhor, que foram ditas a teu respeito, há de se cumprir. Eu quero falar para você hoje, nesse congresso mariano, eu quero dizer: na tua vida, na tua história, eu estou olhando para você, e no mesmo espírito de Isabel, pelo poder do Espírito Santo, pela profundidade do poço de Jacó, do poço da sabedoria que vem do coração de Maria, eu quero profetizar sobre a tua vida. Eu quero profetizar que as promessas de Deus, que as promessas do Eterno, que as promessas do Senhor da glória hão de se cumprir na tua vida. E se você crer, dá um glória e aplaude esse Deus para valer. Você não está me convencendo que você está tomando posse das profecias, porque eu escutei a salva de palmas, mas eu não escutei o glória. Eu vou repetir de novo para ver se você entende. Quantos creem nas promessas do Senhor, dão glória a Deus aí e aplaudem esse Deus.
vai despertando na fé católica. Deixa a glória do Senhor tomar o teu coração. Tenha liberdade. Esqueça a pessoa que está do seu lado hoje. Esqueça das formalidades. Esqueça como as pessoas vão te olhar orando. Se entrega como Nossa Senhora se entregou. Sabe qual é o problema? Nós queremos às vezes mais agradar os homens do que a Deus. A gente está preocupado. Será que se eu começar a orar mesmo quando Deus está mandando, da forma que Deus está mandando, como as pessoas vão me ver? Como as pessoas vão me observar? Nossa Senhora, quando ela subia, irmão, ela não estava preocupada com ninguém. Quando Nossa Senhora subia para orar, ela levantava as mãos, ela fechava os seus olhos e ela começava a glorificar a Deus. Nossa Senhora começava a tocar a harpa espiritual, ela começava com uma melodia, ela começava com uma canção que chegava a alcançar o coração de Deus. Sabe qual é o nosso problema? Sabe qual é a nossa realidade? Nós estamos cheios de formalidades, nós estamos cheios de preconceito e pouca liberdade espiritual. Quando eu olho para as Sagradas Escrituras, as Sagradas Escrituras diz: aonde está o Espírito, está a liberdade. Está faltando a liberdade no Espírito. No nosso meio está faltando se levantar torres de marfim. E sabe o que acontece? Na torre de marfim tem trombeta, e quando a trombeta tocava, quando ela soava, era para se levantar em ordem de batalha. Eu preciso hoje escutar as trombetas orando neste lugar. Eu preciso escutar as trombetas se levantando. Eu preciso escutar um povo disposto, um povo que está preparado. Nossa Senhora, quando recebe a palavra do Senhor, e Deus fala para ela: vai, porque a tua prima está grávida do 6º mês. Diz o texto sagrado que ela saiu de Nazaré e foi até Aicarim. Em Aicarim era a distância de 175 quilômetros de distância. E diz que ela foi pelas montanhas de Judá. Ela foi escalando montanhas, 175 quilômetros de distância. Ela não mediu esforços para anunciar a palavra do Senhor. Ela não mediu esforços para orar, para se consumir. Às vezes nós olhamos para a igreja e olhamos para um povo apático. Olhamos para a igreja e olhamos um povo sem disposição. Olhamos para a igreja, hoje os pregadores, em vez de bradar como João Batista, eles contam piada e poesia. Eles, em vez de ter bom pulmão e boa oratória, como diz o padre Antônio Vieira, eles parecem uma arma que atira, faz barulho, mas é com bala de fertim, não tem efeito. Quando a gente olha para a igreja hoje, a gente olha para um povo que não tem mais ânimo para buscar a face de Deus. A gente olha para um povo que está como que abatido, morto espiritualmente. Um povo que está sem forças espirituais. Não é esse o modelo que é Nossa Senhora. Nossa Senhora, quando fazia as coisas, ela fazia com vontade.
ela era uma torre forte levantada na presença de Deus. Por isso, quando um pregador estiver falando, pregando a palavra de Deus, que ele está falando, dá um glória, você levanta a tua boca e dá um glória. Quando ele está falando, bate palma, bate para valer, canta para valer, ora para valer. Se não, vai para tua casa que vai ser melhor. Vai para a tua casa que vai ser melhor. Vai para a tua casa porque vai ser melhor. Nós não viemos aqui atrás de uma quantidade de pessoas. Nós não viemos aqui encher ginásios. Nós queremos aqui nesse dia de hoje apenas uma torre levantada na presença de Deus. Uma torre levantada, uma torre levantada, uma torre erguida na presença do Altíssimo, porque se levantar uma torre em Marco, você vai ver o que Deus vai operar. Se levantar uma Mariana neste lugar, você vai ver o que vai acontecer. Se levantar um Mariano, você vai ver as promessas que foi feita para Francisco de Assis. Vai e reconstrói a minha igreja, levanta a torre, levanta o exército. Eu vejo na cidade de Marco profetas se levantando neste lugar. Aplausos com força, igreja. Você é uma torre levantada na presença de Deus. Uma torre forte. Tem pessoas que se veem e ela se vê como um pigmeu. Tem pessoa que se vê, não vê nem como um bloco levantado. Tem pessoa que está olhando para você, talvez você está olhando para você hoje e você fala, talvez se o pregador perguntasse como é que você se vê, talvez você fala como um caniço rachado, como uma casa em ruína, como uma torre demolida, como um castelo arrasado, como um soldado ferido. Talvez você está se vendo com uma armadura toda destruída, cheia de brecha. Mas quando eu olho para a palavra do Senhor, Deus, Ele está olhando para você nesta manhã, como Ele olhou para a Virgem Maria, e Ele olhou para Nossa Senhora e levantou ela no terreno do inimigo como torre forte para vencer todas as batalhas. O chifre de Lúcifer foi cortado pelo calcanhar esmagador de Nossa Senhora. Nossa Senhora foi levantada no terreno do inimigo como torre forte para desarticular o exército oponente. Eu estou vendo o que Deus está vendo na tua vida. Eu estou contemplando as promessas de Deus na tua história. Talvez você está se vendo como um caniço, como um vaso rachado. Talvez você está se vendo como uma pessoa frágil, uma pessoa ferida, mas eu estou te vendo como um guerreiro. Eu estou te vendo com a espada desembanhada. Eu estou te vendo com o capacete da salvação. Eu estou te vendo com o escudo da fé. Eu estou te vendo com a couraça da justiça. Eu estou te vendo com as sandálias da missão. Eu estou te vendo com a espada, que é a palavra do Senhor, arrebentando com Satanás. Você está sendo levantada como torre forte. Você está sendo levantado como profeta, como profetisa das nações. E se você crê, Marco, cidade de Marco, se você crê, dá um glória para me ouvir aí. Se você veio para ser um derrotado, pode ir embora, irmão, porque eu não vim dar
Eu não vim pregar para derrotado. Eu vim pregar para quem quer se levantar como profeta. Eu vim para anunciar as glórias de Maria neste lugar. Eu não vim nessa tarde te apresentar o decreto de Satanás. Eu vim te apresentar a força do crucificado. A força do crucificado, a força do Redentor. Eu vim falar o que Deus pode fazer na tua vida hoje. Talvez o diabo tenha falado muita coisa no pé do teu ouvido. Talvez o diabo tenha te convencido das mentiras dele. Talvez o diabo tenha te convencido que você não consegue, que você é um caniço rachado, que você é um vaso de barro, que você é uma pessoa que não tem forças espirituais. Mas eu quero falar para você que dentro das Sagradas Escrituras Deus usou Moisés, que era gago. Deus usou Abraão, que era um leiro seco, já com 99 anos. Deus usou homens e mulheres que eram desacreditados pela sociedade. Deus pegou uma prostituta, Maria Madalena, e fez uma santa. Deus pegou um promíscuo como Santo Agostinho, um bruxo como São Cipriano. Eu quero falar para você, sabe o que Ele vai fazer na tua vida? Ele está te levantando como toque forte. Ele está te levantando como toque forte. Ele está te levantando. Toque forte, toque forte, toque forte, toque forte, toque forte, toque forte. Fica de pé, torre. Fica de pé, torre. Vamos começar a colocar esse retiro na espiritualidade já. Vamos começar a entrar no mistério de Deus. Feche os teus olhos. Deixa a formalidade. Esquece a pessoa que está do teu lado. Eleva a tua voz agora na presença de Deus. Levanta o teu clamor agora, na autoridade, toque forte, vai toque. Levanta a tua palavra, vai orando no Espírito. Como Nossa Senhora dizia, minha alma glorifica o Senhor, e o meu Espírito exulta em Deus, meu Salvador. Vai orando, vai clamando. Vem, amado de minha alma, vem fogo de Pentecostes. Alma de Cristo, vem. Alma do Espírito de Deus, sopro do Espírito de Deus. A alma da igreja, Espírito Santo vem sobre a igreja. Nós estamos sedentos. Vai levantando como toque forte, vai levantando como profeta, vai levantando como profetiza. Deixa a formalidade, ore com vontade, ore como quem quer, ore como quem acredita. Vai soltando a tua voz na autoridade daqueles que creem, na autoridade daqueles que acreditam.